grande cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Olá, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma manhã de domingo, numa linda manhã, no nosso culto Manhã com Deus. E a intenção deste culto é trazer para você uma palavra de Deus nesse início da semana. E nesse domingo eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos que nos assistem através das redes sociais a importância da obediência a Deus, de obedecer ao Senhor. E o texto que eu gostaria de usar nessa manhã é Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Eu vou ler dois versículos, dois textos bíblicos, dois textos da palavra de Deus para compartilhar a importância de você investir na obediência, de você ser obediente a Deus. A obediência à palavra de Deus e ao Senhor sempre traz bênção para nós. E eu queria compartilhar Deuteronômio 28, verso 1 e 2, e depois Josué, capítulo 1, dos versos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti
e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o seu Deus. Josué capítulo 1, do verso 6 a 9, diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Vamos orar mais uma vez, irmãos, nesse dia. Talvez hoje pela manhã você já levantou, você já orou, já agradeceu a Deus por esse dia, mas eu quero encorajar você para que juntos agora oremos, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, que a gente possa nessa manhã ser mais obediente a Deus, obediente à sua voz. E para tanto vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê ouvidos espirituais, olhos espirituais, para que possamos fazer tudo conforme a palavra do nosso Deus. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos nessa manhã de domingo, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Agora, Senhor, nós te agradecemos por esses textos bíblicos que lemos e outros que também vamos ler ainda neste culto, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe no campo da obediência, que possamos ser mais obedientes à tua voz. E, ó Deus, para tanto, fala conosco nessa manhã, perdoa as nossas faltas, abençoa cada um e cada uma que está assistindo agora, Senhor, que a tua bênção chegue em cada lar e em cada família. Essa é a minha oração. Eu te peço pelo compartilhar da tua palavra, que o Senhor me ajude e abençoe, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que texto tremendo, né, meus irmãos? O primeiro texto de Deuteronômio, ele diz que se a gente ouvir a voz do Senhor e ter cuidado para guardar tudo que o Senhor tem nos ordenado, a Bíblia diz que Deus nos exaltará e as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão se nós ouvirmos a voz do Senhor. Você ainda acredita em obediência? Eu tenho 3 filhos em casa e sei como às vezes isso é tão difícil para eles entenderem, tão difícil para eles obedecerem e às vezes para nós também. Vivemos num mundo onde vale tudo e ainda eu me pergunto às vezes se é possível encontrar alguém que leve a obediência a sério. Eu acho muito interessante o texto de Josué, porque o Senhor diz para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme tudo que está na lei. Deus chamando a atenção de Josué da importância dele ser obediente, fazer conforme o que está na lei, é ser obediente. E Deus ainda reforça, ele diz assim: não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Muitas vezes no campo da obediência, a gente quer obedecer, mas só naquilo que a gente acha que deve obedecer, só naquilo que nos é mais cômodo, só naquilo que não nos tira da zona de conforto. Mas veja que Deus está falando para Josué e para cada um de nós da importância da gente obedecer, da gente nos conduzir, não nos desviar, ouvir a voz de Deus. Deus orienta a Josué e a cada um de nós a não se apartar da boca o livro da lei. É muito importante não nos afastarmos
da palavra de Deus. Ele diz: não te aparte da tua boca este livro, mas medita dia e noite. Será, irmãos, que nesse tempo de pandemia nós temos lido a palavra dia e noite? Apesar de parecer que temos todo o tempo do mundo, com esse tempo de isolamento, de distanciamento social, parece que nós nunca fomos tão ocupados. A nossa agenda está tão cheia que às vezes não dá tempo de meditar na lei. É live todo dia, é reunião todo dia. Mas, meu amado irmão, minha irmã, precisamos separar tempo para meditar na palavra. A orientação de Deus para Josué é a mesma para nós. Se quisermos ser bem-sucedidos, se quisermos prosperar no caminho, vamos precisar meditar na palavra de Deus dia e noite para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Não dá para fazer um pouquinho, mais ou menos, mas a orientação é para se esforçar, para ter bom ânimo, para fazer tudo conforme está na palavra de Deus, porque assim o Senhor estará conosco por onde quer que andarmos. Eu acho muito interessante o livro de Deuteronômio, porque a ideia ali clara é que a obediência é uma condição para a bênção. Por isso tem tanta gente que não é abençoado, porque não é obediente. Às vezes é uma obediência só de fachada, é uma obediência, mas no fundo tem murmuração, tem tantas outras coisas. Aqui a palavra de Deus nos mostra que a obediência é uma condição para ser abençoado, para receber a bênção do Senhor. Palavras como fielmente, cuidadosamente, nos mostra o tipo de obediência que devemos ter. A palavra é muito clara em nos ensinar que precisamos ser fiel, precisamos ter cuidado em fazer conforme tudo está na palavra de Deus. Deve ser obediência atenta à vontade de Deus. Obediência que se pega nos detalhes. E quando a gente fala de obediência à vontade de Deus, uma pergunta nos vem à cabeça. Qual é a vontade do Senhor? Onde ela está manifesta? Como podemos obedecer a Deus? Como podemos praticar as coisas que o Senhor está mandando nós fazermos? Essa é a dúvida de muita gente. Nós conhecemos a vontade de Deus na sua palavra. Precisamos buscar a vontade de Deus, precisamos obedecer a Deus. Há pelo menos 4 lugares, 4 instâncias onde nós podemos encontrar a vontade do Senhor. Podemos conhecer a vontade do Senhor e obedecer à vontade do Senhor. O primeiro lugar aonde eu vejo onde está a vontade do Senhor, meu Deus, é na palavra do Senhor, é na Bíblia. Os 2 textos que nós lemos falam sobre obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a lei de Deus. E aonde nós encontramos, irmãos, os mandamentos, a lei de Deus? Na sua palavra. É na Bíblia Sagrada, é nos textos sagrados, né? Esses mandamentos, as leis, estão registradas na Bíblia e são para que nós cumpramos. Temos que cumprir o que está na lei, temos que obedecer o que está na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é o grande lugar onde nós podemos encontrar a vontade do Senhor. Contudo, não basta apenas conhecer a vontade do Senhor que está comunicada na Bíblia para ter uma vida abençoada. A prática é um fator determinante para recebermos a bênção de Deus. Não basta apenas conhecer a vontade de Deus para ter uma vida abençoada. Precisamos praticar, precisamos obedecer, fazer conforme está na palavra. Por isso, talvez o texto que nos orienta tanto na prática de obedecer a palavra de Deus seja Mateus capítulo 7, dos versos 24 a 27. Veja que a Bíblia diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, correram rios, assopraram o vento, e combateu aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre,
é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Apesar desse texto, aparentemente, a pessoa aqui representada, apesar de ter ouvido as palavras, mas só ficou firme, só ficou edificada a casa daquele que praticou o que ouviu. Você pode, nessa manhã aqui, estar ouvindo essa palavra, pode ser um amigo do Evangelho, gostar muito de estar nos cultos, mas se você quer ter uma vida abençoada, vai ter que aprender a praticar a palavra de Deus. Só saber não adianta. Conheço muitas pessoas que são amigos de crentes, gostam de estar na igreja, né? Alguns até têm parentes crentes, maridos que encorajam suas esposas a irem para a igreja, né? Esposas que encorajam os maridos a viverem na igreja, mas quando você mesmo, ela mesma não pratica os ensinamentos da palavra de Deus, não pode ter uma vida abençoada. A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras e não pratica é insensato, é imprudente, está edificando a sua casa sobre a areia. E quando vir as chuvas, e aqui chuva, ventos, rios, são metáforas para mostrar os problemas que vêm sobre a nossa vida, a luta, né, a tempestade, a tribulação, a enfermidade, a pandemia. Quando vêm as dificuldades, a casa cai, porque não foi edificada sobre a rocha, sobre a palavra. Ah, meus irmãos, eu gosto muito do texto de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, que a Bíblia nos orienta a sermos cumpridores da palavra, não apenas ouvinte, enganando a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no que fizer. Veja que a palavra de Deus está nos orientando, irmãos, a não ser apenas ouvinte da palavra. Talvez você nesta manhã está nos ouvindo, tem enfrentado lutas, tribulações, talvez o que falta para você é obedecer a Deus. Deus tem demonstrado a vontade dele para você através da sua palavra. Nesse tempo de pandemia, de crise, muitas pessoas se afastaram da palavra, se afastaram das igrejas, se afastaram dos cultos, se afastaram de ouvir a voz do Senhor. Por isso, meu amado irmão, nessa manhã, persevere em fazer a obra, persevere em ouvir a palavra, mas persevere principalmente em cumprir a palavra, porque assim você será bem-aventurado no seu feito. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus e você vai conseguir entender a vontade do Senhor. Outro lugar que eu vejo também, outra instância, onde eu vejo a vontade de Deus ser comunicada, também é através dos pais. Você é obediente aos seus pais? Você obedece à sua mãe? Você obedece ao seu pai? Você é obediente? Eu percebo claramente isso, que os pais também são fonte da vontade de Deus para os seus filhos. A obediência aos pais é um ensinamento bíblico, irmãos. Por isso que eu vejo muitos jovens, eu sou pastor já há algum tempo e já vi muitos jovens sofrendo, jovens sendo encarcerados, jovens se envolvendo com as drogas, né? Coisas ilícitas. Por quê? Porque não ouviu pai e mãe. Ouvir pai e mãe, escutar os pais, obedecer os pais, é um ensinamento bíblico. A Bíblia diz em Êxodo 20:12, honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor te dá. Por isso que tem muita gente perdendo a vida, muita gente morrendo, porque não honra pai e mãe, não obedece pai e mãe. Assim como a gente tem que obedecer a palavra, precisamos também obedecer aos nossos pais. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo,
ele reforça esse texto do Antigo Testamento em Efésios capítulo 6, dos versos 1 a 3, ele diz: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe como primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele pega o texto, né, lá do Velho Testamento, lá de Êxodo, e o texto ainda é reforçado ainda. A importância de honrar pai e mãe, de obedecer pai e mãe. Assim, irmãos, como obedecer a Deus traz uma vida abençoada, obedecer também aos pais também gera bênção para os filhos. Nós poderíamos aqui contar vários casos de pessoas que foram abençoadas porque obedeceram aos seus pais. Mas nós temos também diversos casos de pessoas que foram destruídas por desobediência aos pais. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, honra o teu pai e a tua mãe. Assim você conhecerá mais de perto a vontade de Deus. A terceira instância que eu quero observar aqui, irmãos, é a obediência aos nossos líderes espirituais. Assim como obedecer à palavra traz bênção, obedecer aos pais traz bênção, para ter uma vida abençoada, precisamos também obedecer os nossos líderes espirituais. Somos ovelhas, precisamos de pastor. Não existe ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela se desgarra. Uma ovelha sem pastor, ela se perde no aprisco. Uma ovelha que não honra os seus líderes espirituais é uma ovelha que não será abençoada. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, lembre-se, os nossos líderes, os nossos pastores, a Bíblia chama dos nossos guias. Os nossos líderes são fonte de vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos honrar os nossos pastores, obedecer aos líderes espirituais, assim como obedecer os pais, também é um ensinamento bíblico. Há um princípio nisso. Todas as vezes que eu obedeço o meu pastor, que eu não murmuro contra ele, que eu estou debaixo da sua cobertura, que eu sou obediente, Deus vai me abençoar por isso. Veja o que a palavra de Deus diz em Hebreus 13, versículo 7 e versículo 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Veja que a palavra de Deus está nos orientando a lembrar dos nossos pastores, aquele que nos fala a palavra, que nos prega a palavra, né? E a gente atentar para a sua maneira de viver. Imitai, é o que diz a palavra de Deus. Veja que está em Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores, obedecei aos vossos guias. Está na palavra de Deus, meus irmãos. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Veja que a orientação da Bíblia é clara. Talvez você está nos ouvindo, é ovelha de um outro pastor, ou você é de um outro rebanho, ou é até a minha própria ovelha. A orientação de Deus para você nessa manhã, que para que você tenha uma vida abençoada, você precisa me obedecer. Você que é de outro aprisco, obedecer aos seus pastores e se sujeitar. Tem muita gente até que às vezes diz, não, eu obedeço, o pastor manda, eu faço, não sei o que, outros fingem que faz, mas não faz. Mas a grande maioria, às vezes hoje, se rebela e por trás, ocultamente, não se sujeita. Se sujeitar está debaixo de orientação, é obedecer, é honrar, né? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, por quê? Porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo. E olha o que a palavra de Deus diz, porque isso não vos seria útil.
A Bíblia está dizendo que ovelhas que são pesadas ao seu pastor, resistir ao pastor, fazer com que o pastor sinta que você é uma ovelha pesada, que você atrapalha o ministério dele, que você não honra, não obedece, não se sujeita, você faz com que o seu pastor não tenha alegria em te liderar. Às vezes ele te lidera gemendo, triste, orando: Senhor, tem misericórdia daquela ovelha que não se submete, aquela ovelha que fala mal, aquela ovelha que não entende o que Deus tem colocado no meu coração, no seu coração. Então, com isso, talvez nessa manhã eu estou falando para você que é ovelha. Existe uma canção que toda ovelha precisa de um pastor, e quem sabe você tem saído debaixo da cobertura do seu pastor. Quem sabe você tem feito o seu pastor gemer. Quem sabe com as suas atitudes você tem demonstrado que você não é sujeito a ele, não se sente feliz, está gemendo, não está fazendo com alegria. Ele percebe a sua desobediência. Talvez nessa manhã é a manhã de você pedir perdão a Deus. Se você quer entender a vontade de Deus para a sua vida, sabe que Deus vai usar a vida do seu pastor. Ouça o seu pastor, é quem Deus colocou para te conduzir, para te pastorear nesse tempo. Seja sujeito, seja obediente ao seu pastor. Isso vai te trazer bênção, vai te fazer ser feliz e abençoado. E por último, eu quero concluir aqui que a quarta fonte da vontade de Deus também são as autoridades. As autoridades públicas, as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, Nós precisamos entender isso também, que as autoridades públicas são fonte para a vontade de Deus para nós que somos cidadãos. A obediência às autoridades públicas também é um ensinamento bíblico. Eu vejo que nesse tempo de tanta polarização política, eu obedeço a um, eu não obedeço a outro. Eu vejo tanta gente na rede social, inclusive cristão, desonra o presidente, desonra o STF, desonra um juiz, desonra o prefeito da cidade. Tem sido um tempo tão difícil, mas a Bíblia nos ensina diferente. Olha o que diz Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que é devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O texto é muito claro, meus irmãos. O texto nos orienta a se sujeitar às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades foram estabelecidas por Deus. Então nós temos que honrar as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, porque quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra Deus, é o que está escrito na palavra. Precisamos então obedecer, sermos obedientes, sujeitos às autoridades. Ele diz, é necessário que sejam submissos à autoridade, não por causa da punição, mas por causa da consciência. Nós somos cristãos. Temos consciência para com a palavra de Deus, temos conhecimento da palavra de Deus. Precisamos assim, como obedecer a Deus, obedecer aos pais, obedecer os nossos líderes espirituais, que são autoridades espirituais sobre as nossas vidas.
precisamos também obedecer às autoridades públicas para que tenhamos uma vida abençoada como cidadãos. A minha pergunta para você nessa manhã é, meu irmão, você tem sido obediente? Você tem sido obediente, minha irmã, meu irmão? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Então, nessa manhã, reflita sobre essa palavra. Obedeça a palavra de Deus. Seja obediente aos seus pais. Seja submisso aos seus líderes espirituais sujeitos. Honre seu pastor. E também honre as autoridades públicas. Se você não puder falar bem, não fale nada. Ore, deixe com o Senhor. E o mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que a palavra de Deus enche o seu coração de paz e de obediência ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que o Senhor te dê a paz. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor e uma semana cheia da graça de Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe. Pai bondoso, teu amor por nós trouxe graça e nos libertou. Pai bondoso, seu poder em nós faz brotar a esperança. Teu amor por nós, teu poder aqui, graça sem igual, Jesus. Teu amor por nós, teu poder aqui, graça sem igual, Jesus. E nos libertou. Pai bondoso, teu poder em nós faz brotar a esperança. Teu amor por nós, teu poder aqui, graça sem igual, Jesus. Teu amor por nós, teu poder aqui, graça sem igual, Jesus.